Olá, boa tarde. Aqui é a Graciela Alexandre e acredito que quem esteja aí não deve conhecer a minha história. Com a minha história, tudo que eu já passei nessa vida, eu descobri várias coisas que eu tinha de dificuldade, né, de ver, de conseguir entender algumas coisas que aconteceram na minha vida. Mas depois de um câncer de mama em 2015, né, eu fiquei sem chão, fiquei, sinceramente, eu fiquei muito abalada, né, porque a gente nunca que pensa que isso vai acontecer com a gente. E aí aconteceu, eu tive que superar, eu tive que passar por tudo isso. Graças a Deus, né, tive a cura, pois por esse entendimento, por essa sabedoria que Deus me trouxe, quando tudo isso aconteceu, eu vi que muitas pessoas vão precisar, né, com certeza, de aprender, de entender, conseguir, né, enxergar essa luz como eu tive essa oportunidade, né. E isso tudo eu vi que eu posso fazer muito mais pelas pessoas, né. Eu que fiz químio, fiz químio, radioterapia, vi o quanto que tinha de crianças passando pelas mesmas dificuldades. Falar, não é fácil, não é fácil, é muito triste, mas eu fui forte, consegui superar tudo isso, né? Muitas coisas mudaram no meu jeito de pensar, no meu jeito de agir, e com isso eu vi que dá para ajudar, dá para passar isso para outras pessoas, para que elas não deixem que isso aconteça com elas. Porque no meu caso, o câncer foi como se fosse assim, uma emoção, algo que eu guardei para mim. Porque eu conversei com uma psicóloga e ela virou para mim no momento, no primeiro dia de consulta, ela olhou para mim, conversei pouco com ela porque estava abalada, né, com aquilo tudo, tudo era novo, né? E aí ela virou para mim e falou: Graciela, você não precisava de ter passado isso. Naquele momento, quando ela falou isso, eu falei assim, gente, como assim? Ninguém quer um câncer, de jeito nenhum. Mas aí, conversando com ela, parece que eu voltei, fez assim uma ficha, voltou, parece que voltou, porque não é uma ficha não, gente. Uma fita cassete, como se tivesse voltado, sabe? Daquele jeito. Eu parei, saí daquele momento e voltei tudo. Tudo que eu passei até 2015 para chegar naquele momento. E aí eu vi que minha vida estava tudo errado. Que aquilo estava acontecendo porque tinha que acontecer mesmo. Para que eu visse essa luz, virasse essa chave. Porque o que eu estava vivendo não era uma vida que Deus me fez para eu viver aqui, nesse mundo. E Ele estava me dando uma nova oportunidade. E assim foi. Eu entendi isso, comecei a procurar, comecei a ver onde que eu estava errando, o que estava errado, porque eu achei tudo isso. Quantas vezes eu cresci com a minha mãe, com meu pai falando, vocês têm dinheiro, vocês não têm que trabalhar para vocês querem isso. Então assim eu comecei a trabalhar com 18 anos e não parei mais. Eu não, pra você ter ideia, nem eu não viajava, eu só vivia querendo trabalhar para ter dinheiro para ajudar minha família. Eu só pensava nelas, na minha família. Não pensava em mim. Nenhum momento, nenhum momento. Eu trabalhava doente, passando mal, com dor de cabeça. Pensava, vai passar, eu preciso. E ficava naquela, só trabalhando, trabalhando. E assim foi até 2015. Tinha acabado de comprar um apartamento, já estava com as chaves na mão, estava num emprego bom, com uma remuneração boa, mas eu sentia que aquilo não estava legal, não estava feliz com aquilo. E aí começaram a vir várias coisas na minha cabeça,
eu comecei a entender o que estava acontecendo, não perdi de maneira nenhuma a minha fé, a minha vontade de viver, porque eu não sabia até onde que ia dar esse, esse tratamento, né? Então, assim, eu precisei ser forte, até mesmo para ajudar as próprias pessoas da minha família, para não abalar elas, né? Que também era uma coisa muito nova e tudo, ninguém sabia, a gente só sabia que era a pior coisa possível, né? Mas eu não quis deixar me levar pelo que os outros falavam e comecei o tratamento e não foi tão assim. E aí comecei, fiquei esse tempo aí, 2 anos, né, em casa, comecei a estudar, a ler bastante. E aí foram vindo coisas que eu queria trabalhar com aquilo. Principalmente quando eu conversava com alguém antes e a pessoa falava assim, nossa, é bom conversar com você, que gostoso. Você é uma pessoa tão tranquila, né? Né, Gati? Falava desde que, né? Você é uma pessoa muito tranquila, mas quando você conversa, a gente consegue desenvolver, ter uma paz. E aí eu comecei a entender o que eu tinha que fazer. Sempre gostei de conversar, apesar de ser uma pessoa, sempre fui calada, de só escutar, né? Escutava muito, né? Sempre fui uma pessoa sonhadora, sempre, sempre. Só que eu só escutava, falava, não agia. Não conseguia sair daquele estado, sabe? Sentia fraca, alguma coisa ainda não estava legal. E aí eu fui estudando, comecei a ter mentoria, a fazer terapia, fiz um curso de coach. E assim foi uma coisa assim que eu vi que eu queria não, né? Que eu quero, que hoje eu sou uma pessoa que tem esse conhecimento, né? Que sabe enxergar onde que está o seu problema. E consigo, com isso eu estou fazendo o que? Com a minha própria família. Quando eu vejo, porque né, isso que aconteceu comigo, não é com todo mundo que acontece, né? Não é com todo mundo que acontece. Então as pessoas demoram muito tempo para conseguir entrar nesse estado que eu estou hoje, de conhecimento, de sabedoria, né? A gente consegue ver várias coisas erradas, principalmente na nossa família. Eu vejo muita coisa que ainda está errada até hoje. Mas eu, né, tento fazer o que eu posso para tentar ajudá-las, né? E quando a gente nasce e cresce numa família que tem crenças, que tem estados, né, limitantes, né, de que a gente tem que trabalhar muito isso, né? E até isso eu consegui fazer muita coisa com a minha família, porque eu me mudando, eu mostrei e passei para elas como que tem que ser. Porque eu gero como se fosse uma autoridade, porque eu passei por muita coisa. E aí quando a gente conversa e fala com ela, é assim, não seja assim. Seja mais maleável, seja mais tranquilo, vai dar tudo certo. Lógico, nem tudo tá bom o tempo todo. E a gente tem altos e baixos, né, o tempo todo. Mas vamos ter fé, né? Essa minha história me fez mudar tudo, né? A não querer mais trabalhar fora, porque também, depois de 2 anos e tudo, eu engravidei, né? Que foi a resposta, a parte mais importante para mim, que foi a resposta da cura de eu ter gerado, né, minha filha, né? E assim, foi maravilhoso. Foi a resposta que eu queria de Deus, do poder, né, da minha fé. E aí eu tive, né, minha filha, que hoje está com 3 anos e meio, né? E aí eu falei assim, aí que eu não quero trabalhar fora mesmo, quero trabalhar de casa, com tranquilidade, ensinar as pessoas, poder ajudar elas. Assim como eu passei anos da minha vida trabalhando para o outro, né? Sem, lógico, não entendia o que eu tinha que fazer. Eu sabia que eu era boa de conversa, que eu podia ser uma pessoa amigável, que as pessoas gostam de conversar e tudo.
Mas eu não tinha o conhecimento do poder que eu tenho com a mente, né? Do poder que eu posso fazer e transformar tudo o que eu quiser, né? E ser uma pessoa boa, próspera, abundante. Aí minha filha nasceu, eu fiquei assim maravilhada, porque é muito lindo ser mãe, é uma dádiva, né, ser mãe, né, com muito orgulho. E aí comecei, né, a ter, cuidando da minha filha, fiquei sem trabalhar, porque me dispensaram, né, porque assim que eu saí de um processo eu fui para outro, então eu fiquei muito tempo fora do mercado ali trabalhando, só pelo governo ali. E aí falei assim, eu não quero trabalhar nessa área, ainda mais que minha menina é pequena, eu não vou deixar ela na escolinha por enquanto e tal. E aí fiquei estudando, comecei a encontrar pessoas no meio do caminho, das quais que entendiam o que eu queria e também tinha o mesmo propósito, né, até mesmo que eu. E aí foram várias conquistas, né, energias boas, pessoas maravilhosas, das quais eu, assim, sabe, sigo, acredito. E é tão bom, né, ter essas pessoas que têm esse mesmo pensamento que você, essa mesma maturidade, né, de pensamento, de sabedoria, né. Eu sei que eu falo mesmo com minha mãe, que tem muitas pessoas ignorantes que, infelizmente, elas vão morrer sem saber o que é ser feliz, o que é ter liberdade de verdade, né. Infelizmente, porque elas não conseguem enxergar. A ignorância, né, a burrice mesmo. Às vezes eu acho pessoas assim, eu falo mesmo, é muito burra porque não consegue ouvir, não consegue falar, né? E aí fica complicado. Mas aí, com tudo isso, eu comecei. Agora eu tô aí com o meu Instagram, tá? Graciele Gatti, quem quiser entrar e me seguir, vou estar lá com muito prazer de estar podendo conhecer você, conversar com você e aí descobrir, né? Você também deve ter uma história maravilhosa para contar, eu tenho certeza. E com essa história podemos aprender